Louvado seja o Senhor. Em Isaías, capítulo 42, versículo 8, nós vamos ler, para nós começarmos nesta noite. Isaías 42, versículo 8 apenas. Graças a Deus. Diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Pai da glória, precisamos do Senhor para o que vamos falar nesta hora. Que tudo venha agradar ao Senhor e que tudo possa vir de Ti, ó Senhor. É o que eu quero neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, os irmãos podem sentar. Louvado seja o nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Então, lemos este versículo para a nossa meditação. Será apenas um de entre muitos que eu quero ler aqui, nesta noite. E imagino e creio e espero que possa ajudar a mim e todos aqui, e aqueles que forem assistir depois. Pois eu me sinto um trabalhador na vinha do Senhor. Eu me sinto um trabalhador, e tudo o que eu fizer possa cooperar para o reino de Deus, em prol de todos, em todas as partes, em qualquer lugar, aonde quer que chegue essa gravação, que possa contribuir para o reino do Senhor Jesus Cristo, não para a igreja tal, porque eu não estou representando nenhuma placa de igreja. Eu represento um reino, o reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Pois eu já pertenci a diversas placas de igreja. Hoje não. Hoje eu só creio no Senhor Jesus Cristo e sou da igreja dele. Então, quero começar conforme nós lemos, Deus dizendo pela boca do profeta Isaías que ele era o Senhor. Esse era o nome dele, Senhor. Pensa, Senhor para mim, Senhor para você, significa muita coisa também. Às vezes não paramos para imaginar, mas Senhor significa meu mestre. Já mudou mais. Senhor significa senhorio sobre mim. Significa que Ele, Deus Todo-Poderoso, tem senhorio sobre mim. Então eu sou dessa igreja, eu sou dessa fé. Ele é o meu Senhor. Para o reino dele eu trabalho. Do contrário, eu sou um trabalhador de qualquer maneira, sem revelação, sem entendimento. Pense, por exemplo, em Judas Iscariotes, que foi chamado por Jesus ao ministério. Nunca encontramos Judas chamar Jesus de Senhor. Em lugar nenhum ele vem e chega até Jesus como o Senhor dele. Quantos nesta noite estão professando um cristianismo e não consideram que Ele é o nosso Senhor? Estão como Judas. Judas estava ali junto, participando, sendo beneficiado, beneficiando-se, mas para na hora certa fazer negócio de Jesus, vendê-lo, ganhar dinheiro em cima dele. E assim estão os que não têm o Senhor como o nosso Senhor. Estão usando Ele
para fazer negócios, ganhar dinheiro pelo nome dele, negociar com ele e no final ganhar o prêmio da injustiça. Mas os que se convertem ao Senhor e chama e crê que Ele é o seu Senhor, não tem mais escolha. Significa que eu não me domino mais. Ele me domina. Ele é meu Senhor. Eu não tenho que escolher. Ele escolheu por mim. E eu estou satisfeito com a escolha dele para mim. Amém? Eu estou satisfeito com a escolha dele para mim. Se ele me disser, vai para lá, irei. Se ele me disser, não, é para cá, irei. Não é a minha escolha, mas a escolha que agrade o meu mestre. Então, nessa escolha, estou trabalhando na vinha do Senhor, desagradando toda a placa, desagradando todo o sistema que coloca o homem entre Deus e você. Todo o sistema que põe o santo fulano entre Deus e você, eu desagrado. Porque eu tiro o santo fulano e ponho você e Deus. Todo o sistema que coloca o santo irmão, o santo bispo fulano de tal entre você e Deus, uma corrente, eu desagrado, porque existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Eu desagrado para pregar o que é verdadeiro. E essa foi a minha escolha. Essa é a minha escolha. E ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Quase todos os sistemas eu pertenci. Hoje eu pertenço a um reino. Porque naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto, dizendo, arrependei-vos, porque eu levantei uma igreja. Não, arrependei-vos, porque eu, João Batista, sou o profeta prometido por Isaías. Não, também não veio pregando isso. Vem João Batista pregando, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Oh! Entre nesse reino. Você vai ver que sua igrejinha não é nada perto desse reino. Sua igrejinha é apenas um grupo local. Mas você não é do grupo local. Você pertence à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está inscrita no céu. E você não vai lutar muito apenas pelo grupo local. Você vai lutar pelo reino de Deus de uma forma geral. E depois vem Jesus Cristo pregando e dizendo, logo depois de João Batista, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E depois ele converte discípulos e fala para eles ir pregar, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não é uma igreja, não é uma denominação nova. Toda a divisão, luta, briga e contenda e maledicência, como Tiago escreve em sua carta, parte de um luta pela sua igreja, o outro pela sua igreja. Não é a nossa igreja, é a igreja dele, do Senhor. É a igreja de Jesus Cristo. Ele é o rei dessa igreja. Ele que nos colocou no reino dele, para nós sermos irmãos uns dos outros, para que amemos uns aos outros. Então vamos entrar na meditação. Eu estou falando a conversão no verdadeiro Cristo. E assim se deu a conversão minha no verdadeiro Cristo da Bíblia. Primeiro eu tenho que dizer, lendo a Bíblia só eu fui convertido. Lendo a Bíblia. Porque é promessa, examinai as Escrituras, porque assim vocês vão conhecer a mim, elas testificam de mim. Irmãos, logo eu pus na cabeça, olha,
Não é ciclano que testifica de Jesus, não é ninguém, é as Escrituras. Se é as Escrituras, e eu tenho elas em casa, eu vou a elas. Eu deixo de pegar mastigado do homem, engolir o que o homem mastigou na boca dele e jogou na minha e eu engoli, para pegar diretamente das Escrituras, porque elas testificam dele. Mas eu pegava mastigado, conforme o homem. Eu não sou mais bebê. Quando é um bebê, tem que ser um mingauzinho, mastigadinho. Eu estou crescido, posso alimentar-me de alimento forte. Você nunca cresce, fica sempre ali. O homem sempre te cortando, sabe? Debaixo do pé dele, dizendo: vocês aqui são livres. São nada. É livre do tamanho que a corda que ele colocou na tua perna. Ele te pôs uma corda na perna e diz que você é livre. E essa corda é o sistema ali. O sistema ali tem uma corda. Diz: vocês são livres. Você só dá uma volta assim. E ele te segurando. Com as chantagens dele. Te segurando com as chantagens dele. Quando o Senhor Jesus Cristo converte você nele, ele nunca te faz chantagem. Quando estava Jesus e Judas ali tomando a ceia, Jesus disse uma palavra assim, que alguém que colocava a mão no prato era o que trairia ele. Um disse: por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu? Judas disse: sou eu, Senhor. E Jesus sabia que era ele. Jesus não falava na cara. É feio esse negócio de dizer: eu falo na cara das pessoas. Para que isso? Esconde isso. Jesus podia pôr na cara dele, dizer: tu é tudo isso porque eu te conheço. Jesus evitou isso. Nós ficamos quietos. Eu aprendo isso de Jesus. Não fica fazendo chantagem, jogando na cara. E eles ficam fazendo isso. É verdade. Jesus não, irmãos. Preconceito, Jesus quebra preconceito. Então eu vou dizer, eu fui examinar toda a Bíblia e caí justamente num livro, o Evangelho de São João. O Evangelho de São João, irmão Simval, minha filha, minha esposa, aos que me ouvem, a mim mesmo e todos. O Evangelho de São João é mais sobressalente que os outros evangelhos. Porque João começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito Filho de Deus. E João vai falando: ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. No nome de Jesus Cristo, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu creio no nome dele. Aí João vai escrever que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e nele está a vida. E é a minha vida, a vida dele. Aí João vai dizer: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Não era esse a luz, mas veio para testificar da luz. Nenhum homem de Deus é a luz. Nenhum profeta é a luz. Mas veio para testificar da luz. Assim como as estrelas não têm luz, mas reflete a luz do sol. A igreja do Senhor Jesus Cristo anda na luz porque ele está na luz.
E a luz dele está em mim e em você. E o mundo vê essa luz em nós. Não a minha luz. Não o que eu fiz. Não o que eu mereço. Porque eu não mereço. Mas a graça dele me fez assim. Não tem participação do sistema de lugar nenhum. Tem participação da graça de Deus. Somente conheçam ela. Eu estou dizendo então que Deus não se agrada, não divide a sua glória com ninguém. E quando nós dividir a glória de Deus com o homem, hein? Quando nós dividir o louvor de Deus com o homem, hein? Pensa se Deus se irasse de nós, fizesse como fez com Israel, quando entrou idolatria em Israel. Israel sempre errou ali, foram picados por serpentes. Sabe por quê que eles foram picados por serpentes? Porque reclamavam, eram reclamãos. Então as serpentes, Deus ordenou, foram picar eles. Aí a reclamação aumentou. Agora as serpentes estão picando. Aí Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar sobre uma haste. E todos que olharam a serpente seriam curados da mordida das outras serpentes da terra. E eles olhavam a serpente. Passaram de uns dias, começaram a dar adoração à serpente. E agora? Deus mandou quebrar a serpente. Deus mandou quebrar essa serpente. Aleluia! Oh, o Altíssimo não divide sua glória com ninguém, dizendo a glória é do irmão tal e de Jesus. Não falam isso, por favor. A glória é do santo irmão fulano e de Jesus. Não, a glória é só do Senhor Jesus Cristo. Não falam a glória é do missionário ciclano e do Senhor. Não, a glória é só do Senhor. Vamos continuar pelas Escrituras. No Evangelho de São João, no capítulo 17, versículo 1. Aleluia, já que eu falei em São João, vamos em São João. São João capítulo 17, versículo 1 até o 6, diz assim as Escrituras: Jesus falou assim, e levantou os seus olhos ao céu e disse. Vê o que Jesus disse. Disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Deus deu poder a Jesus sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só. Olha, eu vou repetir. E a vida eterna é esta. Qual? Agora vai entrar as igrejas, vai entrar os sistemas ali dizendo que é eles. Agora vai aparecer imagem de homem ali, nesse lugar aqui. Vai aparecer santo de todo lado. Igreja, denominação, sistema, seita, ismo, de todo lado vai entrando aqui. Mas eu me converti à Bíblia, porque Jesus havia me falado, elas testificam de mim. Não é quem tu pensa que testifica de mim. Não é o bispo que testifica de mim. É as Escrituras que testificam de mim. Leia ela. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. Meu Deus, olha, irmãos, o que me adianta conhecer os livros do fulano? O que me adianta conhecer os livros do ciclano?
O que me adianta conhecer tudo isso? Porque se a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, a Ele só, nada mais que Ele. Que conheçam só a Ele como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí está a vida eterna. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Agora, eu estou errado em fazer isso? Cadê os crentes idólatras? Cadê os crentes idólatras que não gostam disso aqui? Essa é a Bíblia. Um dia será julgado, não será julgado pelo livreto do fulano, porque o livreto será julgado por isso aqui. Um dia será julgado pela Bíblia. E o juízo começa em nós mesmos, na casa de Deus. E a casa de Deus não é um templo feito por homem. A casa de Deus é aqui dentro. Começa o juízo a hora que você abre a mente e diz: isso é verdade. Isso é verdade. Conheçam ela e ela liberta vocês. João 8, 36, 32 diz: conheça a verdade. A verdade é Jesus Cristo e ninguém mais. Só Ele. Que conheçam, essa é a vida eterna. Que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu te glorifiquei na terra. Desde na terra, tendo feito a obra que me destes a fazer. Aleluia! Essa é minha obra também, dizer: converta a Jesus Cristo e tira todo o ismo dali. Se você converteu a Jesus Cristo, mas tem um ismo aí, o ismo é o pastor fulano, tem que tirar o pastor fulano do teu coração. Ele é só teu irmão. Não te converte nele, converte a Jesus Cristo. Se tu se converteu a Jesus Cristo, mas tem a santa fulana aí no teu coração, tem que tirar também, tem que se converter só a Jesus Cristo. Se tu se converteu a Jesus Cristo, foi batizado em nome de Jesus Cristo, mas tem o santo ciclano aí junto, aí tira também, é só Jesus Cristo. E agora? Eu glorifiquei-te na terra, tendo feito a obra que me deste a fazer. Eu disse a vocês que o Evangelho de São João é sobressaliente. É muito importante. Porque veja ainda em São João, eu já estou lendo mais para o final. E eu tenho muito João para ler aqui essa noite. Em São João, no capítulo 19, versículo 30 e 31, diz assim: olha que tremendo. E quando Jesus, São João 19, será que eu estou certo? É isso mesmo, 19. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está feito. Eu fiz conforme o Senhor quis que eu fizesse. Está terminado. Eu fiz de acordo com o que o Senhor queria que eu fizesse. Ainda vou deixar para vocês no Evangelho de São João, agora no começo, no capítulo 1 de São João, ele é o Verbo de Deus, que se fez carne. No capítulo 1, versículo 29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, os pecadores continuam pecadores. Sabe por quê? Porque não crê no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é Ele. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo 1,
verso 35, diz assim, eu quero ler com vocês, São João capítulo 1, verso 35, e no dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, João estava ali e dois dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João viu ele passar lá, levantou o dedo assim e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. É exatamente. Seguiram quem? Mas tinha que ficar com João. Porque João estava lá com dois discípulos dele. João pega e fala alto para o público ouvir. Ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem vai querer ficar? Lógico, ficar com João estava bom também. Porque João cria nele. Esses dois discípulos vão seguir Jesus. E é exatamente isso que deve fazer. O pregador deve pregar a Cristo e a pessoa vai seguir a Jesus. Não vai seguir o pregador. Porque na hora do problema, o pregador não vai ficar dando indireta. Não vai. E sistema de igreja é para isso. Fica dando indireta nas pessoas. E Jesus, voltando e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? Jesus pergunta para você e para mim, o que você busca? E aí eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, disseram, onde moras? Ele lhes disse, vinde e vede. E foram e viram onde ele morava. Talvez uma casa, uma cabaninha simples. E ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Esses eram André, irmão de Simão, Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Agora este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias. Encontramos o Messias. Olha que mensagem. Que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. Aleluia! Não diz que levaram ao templo. Tinha um templo em Jerusalém, muito famoso. O templo que o rei Salomão construiu. Acharam o Messias. E levaram ele ao Messias. Oh, se eu pudesse pregar, e minha pregação levar todos a Cristo, somente. Nunca levar para a minha igreja. Nunca. É desnecessário. Se vier, amém. Mas que eu possa levá-los a Cristo. A Cristo, ao Senhor Jesus Cristo. Como Ele é. Nunca com uma imagem na mão. É Jesus e o Santo Padre fulano. Não é não. É só o Senhor Jesus. E levou-o a Jesus e olhando Jesus para ele disse, tu és Simão, filho de Jonas, né? Tu serás chamado Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia. E achou Filipe. E disse-lhe, segue-me. Amém? Ele seguiu. Um chamado de Jesus, tu não pode recusar. O que será que Filipe fazia quando Jesus disse, segue-me? O que será? Vamos pôr ênfase aqui. Talvez ele estava no estudo na universidade. Talvez ele estava marcado para fazer tal coisa aquele dia. Talvez ele tinha um compromisso marcado 11 horas da manhã em tal lugar. Deixou todos esperando. Ele encontra Jesus, que é a salvação. A salvação olha para ele e diz, segue-me. Ele segue ele. Oh, irmãos, isso me ensina, isso me ajuda. Eu deixo tudo pelo mestre dos mestres.
E a Filipe ele disse, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael. Olha, Jesus achou Filipe e Filipe achou Natanael. E disse-lhe, havemos encontrado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Jesus de Nazaré. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem ver. Venha e vê se o evangelho é pregado conforme diz as Escrituras. Venha e vê com seus olhos, disse Natanael. Jesus viu Natanael vindo ter com ele. E disse-lhe dele assim, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Que quer dizer, esse é um genuíno israelita. Está vindo aí um verdadeiro israelita, hein? Esse guarda a lei, esse é um servo na lei, esse é temente a Deus. Está chegando aí. Natanael pergunta, de onde me conheces tu? O Evangelho de João revela mais que os outros. De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Oh, irmãos, antes de eu vir para cá, Jesus saberia que eu ia usar estas palavras aqui nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Natanael respondeu e disse, tu és, Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse, porque eu te disse, te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Aleluia! E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aleluia! Ganhou os discípulos ali todos. E no terceiro dia teve uma festa em Canaã da Galileia. Em Caná da Galileia. E ele foi à festa porque o convidaram. Ele foi à festa e a mãe dele foi ali também. E convidaram Jesus e os seus discípulos. Olha, pelo menos chamaram eles para ir lá. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E agora? E agora, não tem mais vinho? Bom, pensa. Agora entra um lado muito forte aqui, que eu vou usar ênfase também. Agora, Jesus vai se importar com vinho? Na festa? Aqui ele se importou. Uma festa entre os judeus em Israel sem vinho. O vinho simboliza o estímulo, a alegria deles. Faltou o vinho, faltou a alegria. Aí Jesus disse que ainda não é chegada a minha hora. Que tenho eu contigo, mulher? Com a própria mãe. Não é chegada a minha hora. Estava ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus, enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Encheram tudo de água. Disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram o vinho que Jesus fez. Eu aprendo algo aqui. Eu aprendo algo aqui. Se o vinho é o estímulo, é o gozo, o homem quando está com vinho ele fica alegre. A alegria do Senhor é a minha força. A Bíblia diz, não embriaguei-vos com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito.
O Espírito do Senhor está sobre mim, está a alegria do Senhor. Note que no final da festa faltou esse vinho. Então, logo que o mestre Sala provou da água feita vinho, não sabendo de onde viera, ele não sabia, os serventes sabiam, os que estavam ali. O mestre Sala chamou ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom para ser servido. E quando já tem bebido todos os vinhos, aí lhe serve o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Você guardou Jesus aí dentro? Você passou por onde passou. Você tem a luta que tem, o problema que tem, mas guardaste o bom vinho até agora? Ou não? Ou jogou fora também? Não, eu guardei. É a única coisa que eu guardei. De tudo eu me desfiz, irmãos e irmãs. Eu me desfiz de tantas coisas. A única coisa que eu guardei é o tesouro que eu encontrei no campo. E eu aprendi na Bíblia: guardai a fé. E Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aí, estou para encerrar, já que estou dando testemunho do Evangelho de João. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ele tinha que fazer tudo em 3 anos e pouquinho, o ministério dele. E achou no templo ali. Quando ele vai a Jerusalém, não vai para passeio. Não, nem vender livro, nem vender CD, nem vender DVD. Se ele descesse, ele não ia pedir que vendesse nada sobre ele, nada, nada, nada. Ele vai a Jerusalém e vai ao templo. O templo era onde se reunia todos os judeus ali, toda a nata do judaísmo que guardava o sábado e tudo mais. Estavam todos ali no templo. E é ali que ele tem que ir pregar. Não é covarde. Não é covarde. Vai ali, quando ele vai entrando, encontra o templo cheio de gente vendendo pombos, vendendo e cambiando, fazendo negócio. E achou no templo os que vendiam ovelhas e bois e pombos, e os cambiadores assentados, vendendo dentro da igreja, vendendo oração hoje na igreja, vendendo promessa do céu na igreja, tudo para enriquecer em nome de Deus, fazendo negócio igual Judas fez com Jesus, vendendo o nome de Jesus e tirando dinheiro e pondo no seu bolso. Essa não é a minha fé. Minha fé é trabalhar, viver do suor do teu rosto, comerás o teu pão. É profecia de Deus. Do suor do teu rosto, comerás o teu pão. E para isso, e pregar o reino de Deus. Jesus nunca disse: vai ao mundo todo, faça bastante igreja na terra, construa isso, não construa aquilo. Ele disse: ide ao mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Amém. É isso que eu estou fazendo. Vou lá e prego o evangelho. Vou lá e prego o evangelho. Vou lá e prego o evangelho. Estou aqui pregando o evangelho. Esse aparelho me jogará lá e eu estarei pregando o evangelho a toda criatura. O evangelho da Bíblia. Não o evangelho mastigado com más intenções. E você mastiga ali e fala: eu vou passar isso aqui para as pessoas. As pessoas coitadas estão desnorteadas. Tudo que fala que é Deus, eles recebem.
Mas João escreveu: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Aí vai passar aquele evangelho mesmo, é o melhor que eu tenho. Espera no Senhor. Em Atos dos Apóstolos, esperaram no Senhor até que se cumprisse a promessa do Senhor, e veio o dia de Pentecostes. Se não espera no Senhor, sai vendendo gato por lebre. Quantos nesta noite, sentado, louvando o gato, pensando que o gato é um lebre? É um gato, isso aí não é lebre. O evangelho que estão pregando. O evangelho é boas novas para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Não precisa de negócio com o evangelho. O negócio é Jesus e você, Cristo e você, o Espírito Santo em você. Mas no dia de... Alguém me disse tal dia, mas no dia de Pentecostes todos foram batizados conforme tu falou, mas Deus só usou fulano. Todos foram batizados, mas tinha ciclano. Espera lá, só mandei 1 João capítulo 2. Essas coisas vos escrevo acerca dos que vos enganam. E a unção que vocês receberam dele fica em vós, e não tendes necessidade de que outro vos ensine, porque a sua unção é verdadeira, e ela vos ensina todas as coisas. O Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo que eu vos tenho falado. Com isso já não pude falar mais nada, porque eu fui a Bíblia. Porque ele tem um suposto fulano para falar o que o Espírito Santo quer que fale. Ele não crê o que a Bíblia fala, é o que o fulano fala. Quem é batizado com o Espírito Santo é a Bíblia vivendo em você novamente, independentemente de quem fala o que quer. Eu crio o contrário, não era o que a Bíblia falava, era o que o irmão fulano falava. Hoje não é o que a Bíblia fala, porque antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Conheçam a verdade e ela te libertará. Então, eu até perdi o rumo de onde eu estou seguindo aqui. Que toda coisa tem começo, meio e fim. Mas vamos fazer um final bem certo aqui, bem verdadeiro aqui. Um verdadeiro final para isso aqui. O final que eu lhes apresento é: creia nele. Pela fé receba dele e deixa ele te ensinar. Leia a Bíblia. Se é um crente novo, eu lhes aconselho, comece pelo Evangelho de São João. Ninguém me aconselhou isso. Um crente que não conhece as Escrituras, comece por São João. E esse Espírito da verdade te guiará em toda a verdade. E você vai ser uma bênção ao reino de Deus. E eu serei uma bênção ao reino de Deus. Ainda tem uns minutos aqui, né? Ainda no capítulo 2, quando ele está purificando o templo, quando ele está purificando o templo, ele encontrou tudo essas negociatas na igreja. Isso simboliza, irmãos, a igreja dele. E vocês notem que ele não mandou Pedro ir ao templo purificar. Ele não mandou um bispo ir lá purificar ou pregar para eles. Ele mesmo foi. E a Bíblia diz ali por Efésios que vindo ele, o Senhor, evangelizou a paz. Ele que evangelizou, não foi o homem. E derrubou a parede da separação que havia no meio dos povos, entre judeu e gentio. Ele derrubou a parede da separação e fez dos dois um povo só. Os que nasceram de novo do reino dele é um povo só. Ele
fez isso. Ele veio e evangelizou. Então ele chega no templo de hoje. Está ali as coisas sendo vendidas, imagens sendo vendidas, foto de homem, livreto de homem sendo vendido. Ele simplesmente fala: vocês têm feito da casa de meu pai covil de ladrões. Mas a casa de meu pai deve ser chamada casa de oração. Por que não fazem isso? Por que continuam mentindo para as pessoas? Por que tem que continuar mantendo a mentira? E a mentira todo mundo gosta. E ajuda a mentira. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala: conheçam a verdade. O que quer dizer? Quem não conhece a verdade já está na mentira. Porque a verdade é Cristo. Ele é o pregador, Ele é o Espírito Santo, Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele nos faz deitar em pastos verdes, nos guia mansamente em águas tranquilas, refrigera a nossa alma. Ele é o meu pastor, nada me faltará. Mas tem que pôr o fulano aqui, não tem que pôr não. E esse é o Evangelho da Bíblia, que Deus me deu capacidade para falar dele. Me revelou em casa e as escamas caíram dos meus olhos. Quando eu me levantei, já saí de um cardiologista lá da frente, prestes a tomar um monte de remédio, a dar um fim trágico na minha vida. O Senhor Jesus Cristo me deu nova vida. Me deu nova vida e me fez converter. As escamas, como de Saulo, caíram dos meus olhos. Naquela semana, o Espírito Santo esteve aqui comigo e trouxe uma palavra aqui. Eu tenho ela gravada. O muito estudar é enfado da carne. Eu estava doente de tanto estudar livreto. Doente de estudar livreto. Ele vem e me corrige assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Este é o dever de todo homem. Deus vai trazer a juízo toda a obra, quer seja má ou quer seja boa. Não há limites para fazer livros. Tem gráfica adoidado aí, fazendo livros. Deus há de trazer juízo. Daqui a pouco começou a aparecer as coisas que eu não sabia. Deus trazendo juízo. Um privilégio para mim, que eu pude ver coisa que o outro não viu. Um privilégio para mim. Aí eu vou vir aqui falar o que para vocês? Eu tenho que vir falar exatamente o que eu falei para vocês. E para não os magoá-lo, não os chateá-lo, ir devagar e sempre. Devagar e sempre, porque a luz do justo é como a aurora. Ela vai brilhando devagarinho, 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 até chegar dia perfeito. E aqui estou livre de todo o sistema de igreja, estou livre de todo o sistema. Nenhum sistema traz salvação, porque a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, Senhor, como o verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a Bíblia. Fora disso aí é mentira, é mentira, é mentira. A Bíblia é a verdade, as palavras do homem é a mentira. Lutero deu sua vida por esse evangelho do reino, e eu dou minha vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Conheçam a verdade, ela vos libertará. Ainda teria muito para ler, mas eu vou deixar até aqui. Vou continuar talvez num dia desses, mais um pouco do evangelho de São João, que é riquíssimo. Amém. Porque depois disso aí, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Nenhum outro evangelho traz isso.
E Jesus vem falando com Nicodemo de uma maneira sobrenatural. Ele diz: olha, eu quis falar com você de maneira natural e não compreendeste. Como compreenderá se eu falar das sobrenaturais? O vento assopra onde quer e tu não sabes para onde vai o vento, nem de onde vem. Assim é todo aquele que faz a vontade de meu Pai. E Nicodemo não entendeu. A palavra de Deus vem para quem quer. Ele quis, Deus quis. Outra coisa que a Bíblia corrigiu em mim, e eu falo sempre: essa conversa, esse assunto, ou esse pensamento, ou quando usarem, ou usei também, que fulano me levou a Cristo, ou que eu levei fulano a Cristo, isso não é verdade. Ninguém leva ninguém a Cristo. Só o Espírito Santo te leva a Cristo. Amém. Do contrário, o fulano ele continuaria grande. Ninguém leva a Cristo. O Espírito Santo da verdade, Jesus diz: os que eram meus, que tu me deste, ó Pai, estes virão a mim. Os que eram meus, e tu me deste. Ele deu, Deus deu. Deu a Jesus, e eu fui a Jesus porque Deus deu. Não tem participação. Alguém me levou a Cristo. É uma coisa que inventaram. O Espírito da verdade que te conduz a toda a verdade. Foi o irmão tal que me levou a Cristo. Ele só te ajudou, mas o Espírito Santo que tocou no seu coração. O próprio Espírito Santo poderia fechar o seu coração e você não vê. Mas ele abriu o seu coração e você viu. Toda a honra e toda a glória, então, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Desde que eu fui a Cristo, a honra é de Jesus Cristo, não é do irmão. Desde que eu nasci de novo, a honra é de Jesus Cristo. Aleluia, que Deus fale melhor no meu e no seu coração, que sejamos sempre uma bênção ao reino de Deus. Lutemos por Ele. Pai da glória, abençoe a todos nós, ó Senhor, aqui dentro e lá fora, Senhor, aos que vão assistir esta palavra, Senhor, seja eles abençoados, seja eles curados, para a tua honra e para a tua glória, é o que eu te peço, ó meu Deus. Amém, Jesus. Amém.